trabalho realizado para o módulo de Princípios de Fisiologia, Neurociência e Comportamento do curso de Psicologia da Universidade Metodista de São Paulo. Neste trabalho, analisamos a memória de curto prazo a partir de um teste de memória. A memória é a capacidade de armazenar informações para que essas possam ser recuperadas quando necessário. A formação da memória ocorre pela formação de conexões pelas células nervosas no cérebro. Tais conexões são ligadas por pontos chamados de sinapse. As informações que captamos são encaminhadas para diferentes partes do córtex. O córtex frontal recebe as informações operacionais de curto prazo. As informações são encaminhadas para o hipocampo, que é responsável pelo armazenamento de longo prazo. A memória de curto prazo pode durar segundos, minutos ou horas, e veremos como essa memória funciona no decorrer do trabalho. Para este trabalho foi realizado um teste de memória de curto prazo. O teste foi aplicado em 20 pessoas, que variam de 13 a 61 anos. O teste consiste em 4 listas de palavras e 4 listas de números. Para a realização desse teste, o aplicador deve ler cada uma das listas em voz alta, uma por vez. Ao final da lista, o aplicador deverá dar o comando recordar, e os participantes devem escrever em uma folha os itens que se lembram, dentro do período de 45 segundos. Este procedimento deve ser realizado em todas as listas, mas no caso da lista 4, deverá existir um intervalo de 5 minutos entre o término da leitura da lista e o comando de recordar. O teste foi realizado com 20 pessoas. Os gráficos a seguir vão mostrar em porcentagem os resultados desses testes. Os números do eixo X representam respectivamente as palavras de cada lista em seu gráfico. Na lista 1, temos palavras que não apresentam conexão alguma umas com as outras, o que dificulta a memorização. Por isso, os resultados mostram mais acertos nas primeiras palavras e nas últimas. Na lista 2, encontramos somente animais, o que ajuda muito a memória de curto prazo. Como consequência, encontramos resultados melhores do que a lista anterior. Na lista 3, todas as palavras começam com a letra F, exceto a palavra dado, e também existe a repetição da palavra funeral. A repetição é o que nos leva da memória de curto prazo à memória de longo prazo. Logo, tiveram muitos acertos, mas muitos não computaram a segunda repetição. Na lista 4, foram classificados somente palavras associadas a carro, e houve uma interrupção de 5 minutos antes do comando relembrar. Mesmo tendo passado esse tempo, as pessoas conseguiram lembrar de algumas palavras justamente por essa associação feita. A partir da quinta lista, começam os números. Aqui temos dezenas e apenas uma unidade. As pessoas conseguiram recordar mais apenas nas primeiras, mas mesmo assim lembraram de alguns outros números. Na lista 6, onde temos as centenas, o desempenho caiu drasticamente, pois é muito difícil relembrar de números que não podemos associar a nada. Por conta disso, a maioria das pessoas acertaram o último número, que estava mais recente na memória, e tentaram alguns outros. Na lista 7 piorou, pois eram os milhares. Pouquíssimas pessoas conseguiram recordar, e novamente, os melhores resultados foram na primeira e última palavra. E por fim, a última lista, número 8. Os números eram os mesmos da lista anterior. Entretanto, foram falados de forma agrupada, o que ajudou muito e melhorou um pouco os resultados comparados à lista 7, pois o agrupamento também é uma forma de memorização. Ao final da aplicação dos testes, consideramos que quando na lista a palavra sem associação a algo, os participantes recordam mais as primeiras e últimas palavras. Já com temática, os resultados são melhores, pois auxiliam na memorização. Mesmo que a lista tenha uma pausa, os participantes se recordam justamente por ter associação a algum item. Quando a lista tem quase todas as palavras iniciadas com a mesma letra, sendo que uma delas obtém uma letra diferente e também com uma repetição de uma das palavras, observa-se que houve uma baixa memorização desta palavra com uma letra diferente, e mais acertos na primeira repetição do que na segunda repetição.
Nas últimas 4 listas é iniciado com sequência de números ao invés de palavras. Sendo assim, na lista que se obtinham números alinhados em dezenas, os participantes recordaram apenas os primeiros números, mas os outros números obtiveram uma média de memorização. Onde se tem uma lista com números alinhados em centenas, percebe-se que a memorização se obtém em inoportuno desempenho, pois os participantes tinham uma dificuldade de lembrar de números que não estavam associados a algo. Com isso, a memorização do último número foi maior, pois estava mais recente na memória. Com a lista que obtinha os números alinhados em milhares, a memorização foi drástica. Com isso, pouquíssimos participantes acertaram, mas novamente, os melhores resultados foram na primeira sequência de números e na última. E na lista que os números eram os mesmos da lista anterior, mas foram citados de forma agrupada, a memorização foi maior, justamente pela forma que se falou os números, gerando uma associação maior na mente, se comparado à primeira lista, que os números estavam de forma diferente. O resultado foi maior, pois este agrupamento na qual foi citado é uma forma de auxiliar a memorização.